Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, o nosso encontro semanal para a gente falar aqui do céu da semana, com as dicas astrológicas para a sua vida, para os seus negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga empresarial, especializada em desenvolvimento profissional. Com o meu trabalho, eu ajudo e assessoro empresárias, empreendedoras, profissionais liberais, líderes, estudantes de astrologia a se organizarem melhor com o seu autoconhecimento, não é? E melhorar suas escolhas, suas estratégias de negócios, na vida, nos negócios. Sejam muito bem-vindas, Alessandra, Bruna renascida, Bruna que acabou de fazer aniversário, parabéns. Já falei, mas agora mais um ao vivo aqui, não é? Sejam bem-vindos, pessoal. Como é que vocês passaram a semana? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. E aí, gente? Preparado? Todo mundo preparado para Paula? Paula tá aqui também. Eliane. Tudo bem, gente? Preparado aí para o nosso eclipse? Pois é, teremos eclipse. Paula. Aquele barulhinho esquisito que ficou outras vezes está de novo. Ah, puxa vida. Não é mesmo? Vamos tentar mudar uma rede. Ó. Eu mudei a rede. Continuou, gente? Olá, Márcia. Sim, renascida. Paula renascida. A Bruna renascida. Boa tarde, que semana. Gente, tá, né? Tá intenso. Depois vocês me falam se tá tudo bem, tá? O som. Eu mudei a rede e vamos ver se melhora. Tá melhor. Eu tirei o Wi-Fi. Olá, Heloísa. Tudo bem? Bom, então, aos recadinhos, né? A gente continua fazendo as astroaulas lá no canal, não é? Do YouTube. Toda semana, às quartas-feiras, meio-dia 4 Portugal, 8 horas da manhã 4 Brasil. Essas aulas, elas ficam um tempo abertas, né? Ontem eu deixei bastante tempo e depois elas vão lá para a comunidade, tá bom? Para o clube de assinatura. Então, esteja ali comigo ao vivo para a gente toda semana, não é, falar um pouquinho de astrologia, trazer conhecimentos. Dessa vez foi o Mercúrio retrógrado, falei sobre isso. Por sugestão, né, eu vou a semana que vem falar sobre os eclipses, né, vou dar uma ênfase um pouco maior em eclipses, vou dar aí um bem bolado de eclipses, né, porque a gente tem ainda uma sequência pela frente, certo? Estamos caminhando para o segundo do ano, mas a gente tem mais 2 ao longo do ano, então eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Olá, Lu, seja bem-vinda. Essa semana foi punk. Meu inferno astral mais Mercúrio retrógrado. Gilles, seja bem-vinda. Pois é, gente. Então, a gente tá vivendo um clima de tensão. Lembra que eu avisei aqui, gente? Eu avisei vocês. A gente tá mesmo, né? Não tá muito fácil, tá tumultuado, o clima tá mais tenso. Os aspectos no céu também vão se intensificar um pouquinho mais, porque a gente, além de tudo, está caminhando para a lua cheia, que vai ser uma lua cheia de eclipse, né? Estamos entre eclipses e ainda tivemos o Mercúrio retrógrado. Então, aí existe essa tensão. Mas é para isso mesmo que a gente faz, então, esse trabalho aqui de mapear, né, o céu, para a gente saber com mais antecedência como é que a gente pode lidar com as coisas que estão a caminho, não é? É por isso que eu faço, eu não sei se todo mundo aqui, ó, tem sempre gente nova, então seja bem-vinda, Janaína, Ju, né? Sempre gente, olá Ju, seja bem-vinda. Sempre tem gente nova, né, chegando. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês que são novos aqui, né, nesse perfil. O que é Astrovisão? Astrovisão é esse trabalho de análise do céu da semana. A gente já faz isso há mais de 6 anos, né? Em formato live, sempre ao vivo aqui toda semana, mas existe uma especificidade nesse trabalho da astrovisão, que não é falar do céu que está agora acontecendo. Eu estou sempre com um olhar lá na frente, tá bom? Tanto que hoje a gente vai falar aqui, ó, vocês verem, tá? Do céu da semana do dia 15, né, até o dia 23. Então a gente faz sempre na quinta-feira, mas a gente sempre fala da semana seguinte, né? Proposital isso aqui, tá bom? Por isso que eu faço na quinta, em vez de fazer no início da semana. Eu faço nessa quinta, que é justamente para vocês terem esse tempo, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, para se organizarem e entenderem como vai ser
a próxima semana, tá? Então é proposital isso. É para vocês poderem planejar melhor as suas ações e estratégias de vida e negócio, porque esse é um perfil focado na minha especialização, que é a astrologia empresarial. Portanto, a gente está sempre precisando, né, de mais informação sobre as tendências, e é isso que a astrologia, esse estudo, né, do céu nos traz. Um estudo de tendências, né, de para onde está indo, não é? A tendência é isso, para onde a energia está indo, né? Para onde esses eventos do céu podem nos conduzir. Lógico que vocês precisam sempre entender que a gente não adianta só olhar para o céu, você vai ter que olhar para a Terra, né? E a Terra, no caso, é você, o seu mapa astrológico, a sua individualidade, o seu trabalho de autoconhecimento, como que você vai gerir, então, essas tendências. E é assim para qualquer coisa na nossa vida, gente, não é? Ah, qual a tendência econômica? Você vai lá procurar informação e depois ver onde você vai aplicar o dinheiro, se vai, se não vai aplicar. Não é assim, você não vai fazer escolhas baseado em informações sobre tendências. Ah, qual é a moda agora? Qual é a tendência de moda, né? Vamos comprar as roupas, é a tendência de moda. Você não vai olhar isso? Você não vai buscar informações? Pois é, então a astrologia ela trabalha dessa mesma maneira, não é? Buscando esse entendimento do céu da frente, lá na frente, para que você também possa se orientar melhor e, portanto, fazer um bom planejamento de vida, né? E de vida e de negócios. Por quê? Por quê? Porque atrás de negócios existem pessoas, tá? Isso é muito importante também nesse perfil a gente falar sobre isso, tá bom? E negócios eu sempre também estou esclarecendo por causa das pessoas novas que sempre chegam, né? Então estou sempre explicando como é que funciona aqui. Até para ver se você, né, tá dentro desse perfil também, se é interessante para você a informação, né, se é válido, se é relevante o conteúdo. E essa informação de negócios, né, dentro da visão de negócios, não é só de quem tem um negócio próprio, tá bom? Quando eu falo negócios, é esse universo do trabalho, é você na sua carreira, é você no seu desenvolvimento profissional, é você começando um negócio, né, ou começando uma carreira, ou iniciando a sua vida profissional, ou você fazendo a transição de carreira, que é um outro trabalho, não é? A transição de carreira. Chegou num ponto, né? Começou a estudar astrologia, entrou nas formações e falou assim, eu vou mudar de carreira, né? Fazer uma transição de carreira e vou assumir de vez o meu trabalho como uma profissional de astrologia, não é isso? Minhas alunas que estão aqui sabem que é assim que funciona. A gente vai estudando, chega uma hora que a gente fala, não, agora é possível, né? Então eu vou realmente transitar, fazer a transição de carreira. Certo, gente? Então, voltando agora um pouquinho, que eu sempre faço assim um apanhadinho geral, né? Da quinta, da sexta, desse miolinho que eu já falei a semana passada, mas eu sempre dou uma retomada para poder iniciar, né? Realmente as previsões da próxima semana. É isso, né, Alessandra? Não é exatamente assim? Não é, Pati? Seja bem-vinda, não é? Que pode ser assim, a gente está estudando astrologia, está fazendo formações, está mergulhando nesse universo de autoconhecimento, descobrindo cada vez mais coisa que é inevitável quando a gente começa a estudar astrologia, não tem como, não é? Vai abrindo cada vez mais e você se pergunta, quando é que vai acabar? Não vai, né? Continua abrindo, cada vez mais, até que uma hora você fala, bom, eu acho que eu vou trabalhar com isso, né? Aí você cai aqui nesse perfil comigo, que sou especializada exatamente nisso, tá, gente? Em fazer um estudante que está ali estudando, começar a trabalhar, né? Ir para o campo de batalha, construir sua carreira, desenvolver sua carreira, iniciar o seu negócio. Então, esse é o meu campo de especialização dentro dessa área, né? Mas é sempre assim, é muito, muito comum o estudante de astrologia começar dessa maneira. Aí ele descobre que ele está vivendo a síndrome do eterno estudante de astrologia, né? Já está estudando lá há um tempão, quer trabalhar, mas não consegue. Pronto, aí caiu aqui também. Porque essa realmente é a especialização, tá bom? A minha, certo, gente? Tem outras especializações dentro da área de astrologia. E aí, cada um, de acordo com a sua natureza, com o seu mapa, se encaminha para uma especialização. Tá bom, gente? Olá, Cibele! Seja bem-vinda! Vamos ver se vocês falaram alguma coisa. Vamos pôr um óculos que eu não enxergo. Direita, Estrela Karina, seja bem-vinda. Muito bem, gente, muito bem. Então vamos lá. A gente tá agora, gente, a gente tá hoje, né? Hoje, sexta, sábado, domingo,
a gente já está praticamente, né, com esse Mercúrio retrógrado, com essa tensão do outro eclipse que aconteceu, a gente já está assim na vibração total desse eclipse de lua cheia, um eclipse lunar, né? Todo eclipse de lua cheia é um eclipse lunar, todo eclipse de lua nova é o eclipse solar, né? Posições diferentes ali no céu. Lembrando que a lua faz o movimento dela, a terra faz o movimento dela, portanto a gente está falando de movimentos reais, né? Isso é importante também. Eu sempre falo na astroaula, repito aqui, porque a gente não está tirando essa informação ali, sei lá, resolvi falar, não é assim, né? Então existe um movimento, né? Terra ao redor do Sol, existe a Lua, que é um conjunto Terra e Lua, né? O nosso satélite natural, ela faz ali o movimento dela e também o conjunto Sol, Terra, Lua faz o movimento ao redor do Sol. E tudo isso, então, tem fases, por isso que a gente tem as fases Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, né? E existem eventos, né, que a gente entende, né, como movimentos desse conjunto ali de Sol, Terra e Lua, eventos que a gente chama de eclipses, não é? Fenômenos naturais que, apesar de serem normais, então não existe nada de anormal, não é uma coisa que acontece a cada milhões de anos, é uma coisa que acontece todo ano, tá bom? Mas não é todo dia. Então, como não é todo dia, quando eles acontecem, são sempre um conjunto ali de 4 a 7 eclipses normalmente por ano que acontece. Quando então eles acontecem, a gente vem, o astrólogo vem, pontua, fala, olha, aquele dia, e explica o que aquilo significa, porque sempre vai ter um mapa, não é? Que é justamente o mapa aí que a gente estuda para saber como é que é essa configuração do eclipse junto com os outros planetas, porque lembra, não é só a Lua que está no céu, não é só o Sol que está lá, não é? Existem os outros todos os planetas que estão fazendo movimentos também, então todo esse movimento, portanto essa configuração é o que sai no mapa da lua cheia, no mapa da lua minguante, no mapa da lua nova, e é essa daí na verdade uma das ferramentas que o astrólogo utiliza para estudar, para entender o céu, tá? Essa é uma das coisas que a gente estuda. E nesse mapa, né, como eu tinha falado para vocês semana passada, esse mapa agora de lua cheia, pessoal, é um mapa tenso. Não dá para dizer o contrário, é um mapa tenso, certo? É um mapa onde a gente tem o planeta Saturno envolvido nesse eclipse de lua cheia que vai acontecer no signo de Escorpião, agora dia 16, né? Segunda-feira, agora dia 16. Então, entendam isso, né? Por que ele é tenso? Porque existe aspectos conflitantes, aspectos de ângulos de tensão e ainda um planeta que causa, na verdade, tem essa função, na verdade, de tensionar, de cobrar, de estruturar. Então, cobra, na verdade, que a gente, de fato, lide com as nossas emoções mais profundas. Então, é assim, as pessoas que não estão tão habituadas a fazer mergulhos profundos estão incomodadas, não é? As pessoas que já estão na vibe do mergulho profundo, estão buscando autoconhecimento, estão acostumadas a fazer análise, terapia, psicologia, enfim, que já lidam mais com essas emoções muito profundas. Quando eu falo de Escorpião, estamos falando de emoções muito, mas muito profundas, né? Às vezes até traumas, até coisas que estavam escondidas, que não estão às claras. Então as pessoas que lidam com isso de uma maneira mais natural, lógico que sentem, porque todos nós sentimos, não é? Tá sob o efeito aí, nosso céu tá para todos, né? Mas estão mais acostumadas ao trabalhinho de casa emocional. Para as pessoas que estão mais no lado material, mecânico, né, de trabalho, e não estão tão em contato com as emoções, podem começar a sentir isso de uma maneira até muito ruim, né? De uma maneira mais tensa, de uma maneira complicada, a ponto até de dar essas paradas. Foi o que eu falei semana passada. É uma semana que inicia, pessoal, por causa desse eclipse, como se a gente estivesse iniciando já num bloqueio, né? Como se fosse um bloqueio, uma parada. Então, é uma parada, até escrevi umas coisinhas para vocês, tá? Porque quando eu estudo aqui, pessoal, para astrovisão, entendam que eu estudo antes, tá bom, gente? Estudo, faço um monte de anotaçõezinhas, não é? Sem isso, fica difícil, eu preciso das minhas referências também. A gente estuda e a gente passa aí as informações. Mas eu anoto bastante coisa, eu gosto de escrever. Então, eu anotei algumas coisas, tá? Sobre esse mapa do eclipse, tá bom? Lembrando que o mapa do eclipse acontece no dia 16. Então, a gente amanhã, pessoal, 3 dias antes, já estamos sentindo. Agora já estamos sentindo, para falar a verdade, tá? Por isso que a sensação que a gente está tendo, provavelmente,
é de um aumento da tensão que vem vindo. Então, se já vinha vindo, a tendência é aumentar um pouco essa sensação. Como se tivesse assim até uma sensação de medo, de o que será que vai acontecer, sabe? Uma coisa meio pânico. E pode até acontecer mesmo de aumentar os pânicos, né? Então, se você tem já uma situação assim, então você toma um pouquinho de cuidado, porque é uma tendência. Toda vez que a gente está um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso, um pouco mais esperando coisas não tão boas, o que acontece com a gente? A gente vive no estado de terror, né? É tipo um estado de terror, né? Então o escorpião, como mexe com coisas profundas que a gente não tem muito acesso consciente, nem de forma objetiva, muitas vezes vem dessas maneiras, de medos, sentimentos que a gente não entende, né? Começa a virar ali um caldeirão com esses sentimentos. Então é uma tendência a uma tensão maior, tá bom? E lógico, se você está muito tenso, se você está nervoso, você está ansiosa, qual é a probabilidade de você escolher de forma mais coerente, mais assertiva? Diminui, né? Então toda vez que a gente tem muita tensão emocional ligada ao lado emocional no céu, e principalmente lua cheia, que é uma fase que transborda o copo, né? Emoções à flor da pele, nunca é o melhor momento para tomar decisões definitivas de vida. Mas é uma tendência que a gente quer tomar decisões definitivas quando a lua passa ali por escorpião, né? Porque é uma lua que ajuda a trazer essa força de tomada de decisões definitivas. Portanto, radicalizar, tá? Para a gente falar a palavra mais pertinho aí da nossa ação, radicalizar. É tudo ou nada, se não foi até agora, então vira a mesa. É uma sensação de eu não aguento mais, eu preciso do nada ou do tudo, certo? Ou tudo é nada, ou 880, não existe meio termo, não dá mais para aguentar. Aí você vai controlando e normalmente, né, explode a panela de pressão quando você controla demais. Então a gente está aí numa força sim, tá? E o eclipse é um momento onde existem sempre crises, mudanças, oportunidades também, né? Mas primeiro vem a crise. Para ter oportunidade, a gente primeiro passa pela mudança, pela crise, pela força, né, que vem de fora para dentro, empurrando a gente para aquela direção para se transformar, tá? Aí eu anotei umas coisinhas que tem a ver com o mapa mesmo, esse mapa da lua cheia, que é a lua de eclipse, tá? Então é assim, pessoal, retificar, né, a estratégia, seja a de vida ou seja a profissional. Não adianta, é uma hora para parar. Não tem como a gente dar uma avançada com esse céu tão tenso. Para um pouco, sabe? Espera essa lua cheia, porque é uma lua cheia, eu já falo do eclipse, mas é uma lua cheia, né? Então enxergue o que essa lua cheia está propondo para você enxergar. Do ponto de vista mais pessoal, sim, tem a ver com as emoções bem profundas. Do ponto de vista mais profissional, isso tem a ver com o seu planejamento estratégico, com as estratégias. Talvez você esteja usando estratégias que, de fato, não vão funcionar mais, não estão funcionando, mas você tem que ver primeiro. Então a lua cheia, que é uma lua que né, reflete toda a luminosidade do sol, não é isso que é uma lua cheia? Reflete tudo, mostra tudo, exibe tudo, não dá para esconder mais nada, pronto, fica tudo à mostra. Só que está em escorpião. O que fica à mostra? Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer que veja, aquilo que a gente guarda ali profundamente, às vezes nem sabe que tem ali aquilo. Então é por isso que é uma lua que revela emoções profundas, como eu estava falando antes, não é? E sendo o eclipse, né, um eclipse de lua cheia, vem uma informação contraditória, lógico, né? Uma lua cheia, um eclipse é sempre uma informação que parece que é contraditória, porque afinal de contas acabou a luz, né? É isso que o eclipse simboliza, acabou a luz. Então a gente tem que fazer aquele esforço para entrar em contato, né, com aquelas emoções profundas e iluminar aquilo que normalmente é escuro. Então olha como fica o trabalhinho de casa um pouco mais difícil. O trabalhinho de casa um pouco mais, exigindo um pouco mais de esforço, não é? Porque normalmente já não é fácil acessar essas emoções. Já não é fácil acessar ali o que está profundamente, né? Principalmente os medos. É uma excelente época para você se perguntar, você tem medo do quê? É isso mesmo, tá? Pergunte isso. Por quê? Porque escorpião já esconde as coisas, as emoções são muito profundas, não é? Lá dentro. O eclipse tirando a luz, então é como se potencializasse o terror, não é? Potencializasse a questão da escuridão. Potencializa, porque eu já não via antes mesmo, né? Já estava escondido mesmo. E agora ficou mais difícil. Então, o trabalhinho de casa dessa vez,
ele fica mais difícil, né? Lógico que ele fica mais difícil, ele exige mais da gente. E como existe um Saturno ali envolvido neste eclipse, a exigência realmente é real, não é algo que dá para negociar. Então não dá para falar assim, olha, não vou parar não para fazer isso, porque eu faço depois, sabe? Quando tiver a próxima. Então a tendência é o céu dizer, olha, não, né? Você não vai fazer depois quando vier a próxima, não. É agora, tem que ser agora. Então o nível de exigência, de esforço aumenta também. Por isso que, vocês sabendo disso antes, não é melhor já dar uma parada e já falar, bom, vou parar, vamos ver o que eu estou fazendo, como eu estou me motivando, quais são minhas motivações ocultas, o que de fato está me movendo rumo àquela meta que eu tanto quero, o que de fato está fazendo eu querer aquilo, seja meta, seja qualquer outra coisa, não é? Investigar aquilo que move, investigar aquilo que está por trás, que são as emoções profundas, né? Suas motivações ocultas, para você sair do estado mecânico e entrar no estado mais ativo, né? Entender melhor o que está te movendo. Porque às vezes a gente perde essa referência. A gente continua fazendo o que a gente faz sempre e não sabe nem por que está fazendo. Perdeu isso, não é? É mecânico, tem que continuar e você vai fazendo. Né? Isso envolve qualquer coisa, relacionamentos, sim, né? Escolhas, questões profissionais, trabalho, tudo. Tudo que a gente faz tem uma emoção envolvida, né? Emoção, pessoal, tem a ver com a Lua. E a Lua é um significador universal, é um luminar no seu mapa. É tudo. O Sol e a Lua, tudo, né? Então, o que eu venho falando bastante também nas aulas, entendam isso. O que acontece ali, né, tem a ver com o seu mapa inteiro. Não é uma casa onde está a Lua, uma casa onde está o Sol. É toda a sua estrutura. Né? Então imagina como é importante a gente, de tempos em tempos, fazer ali a tal da revisão para entender por que realmente você está fazendo aquilo. O que está te movendo de fato, não é? Então esse é um ponto, dá uma paradinha técnica. É uma parada técnica, tá bom? Sabe o que é uma parada técnica? Eu falei a semana passada, é aquela que você está lá na estrada, você tem seu destino na estrada, mas você para no posto, no restaurante, toma uma água, né? Dá uma respirada, para depois continuar. Certo? E nessa parada é o momento talvez de refletir se as estratégias estão coerentes com aquilo que te move de fato, ou se você está usando estratégia que não é sua, que não tem nada a ver com você, né? E que também não vai te levar então a um caminho de realização, né? De autossatisfação e de uma motivação mais natural, de autenticidade, que tem a ver realmente com você, tá bom? Anotei também aqui, né? Bloqueios. Bloqueios, vai precisar de um pouquinho de tolerância, de paciência, talvez as coisas não caminhem da forma como a gente planejou e queria. No entanto, a gente inicia uma semana com bastante coisa legal no céu, ao longo da semana, tá? Então, se isso é essa turbulência agora, né, quinta, sexta, sábado, segunda, que é o dia que a gente tem essa lua cheia em Escorpião, portanto, a gente tem esse nível de tensão aumentando. Quando inicia a semana que vem, a gente tem já logo na terça-feira, dia 17 de maio, e depois rebate para o dia 18, ou seja, 17 e 18 a gente tem um aspecto de Marte conjunção Netuno, que é um aspecto super interessante para algumas questões que eu falei antes, né? Por quê? Porque Saturno ali dando aquela bloqueada, aquela parada técnica, né? Fazendo a gente dar uma parada técnica para refletir sobre talvez a nossa própria caminhada, nosso próprio trajeto, né? Nossa própria estratégia, o seu caminho. O que acontece com Marte e Netuno? Marte e Netuno já traz o quê? Um fluir das suas ações, não é? Um impulso que ganha uma velocidade, que se distribui melhor, não é? Que não para. É o contrário à informação. Marte conjunto Netuno, a informação é contrária ao bloqueio Saturno, né? E aí eu notei algumas coisas importantes também logo desse início de semana, tá? 17, 18, e já falo da quinta, que é o dia 19. Então, as diquinhas aqui, tá bom? Desses 2 dias de terça e quarta-feira, exatamente com esse aspecto de Marte e Netuno, não é? Então vamos ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver onde eu pus. Aqui. É muito papel, gente. É muito papel. Então eu escrevi aqui sobre fluir, sim, tá bom? Fluir os processos, o trâmite, as coisas que estavam um pouco emboladas, né? Até por conta do Mercúrio retrógrado que está acontecendo também, não é? Mas existe o quê? Um fluir.
um fluir das suas ações, dos processos, das iniciativas, só que tem ali uma chave, né? Essas ações, elas estão junto, elas estão linkadas com os seus propósitos, os seus sonhos, os seus ideais, tá? Então, ideais com propósitos elevados, né? Coisas que você traz para você um propósito maior para as coisas que você faz no cotidiano, um ideal maior, elas ativam o sucesso com esse aspecto, tá bom? Então, busquem fazer coisas ou, né, consertar aquela sua trajetória, retificar a tal da trajetória, né, já que é uma parada técnica que o Saturno nos exige assim, né, nos cobra. Pense isso, né? Raciocine se os seus ideais, seus propósitos são propósitos maiores. Quem você beneficia com as coisas que você faz? Tá bom? Pensa isso, que isso está ativando o sucesso. Descobrir talentos ocultos, talentos inclusive meio mágicos, sabe? É um momento bom de revelação, de revelar coisas e talentos realmente mais, tipo, sobrenaturais, sabe? Transcendentais, mais místicos, né? Intuição, percepção, seu feeling, né? Agir com o nosso feeling, que é um tema interessante, né? Feeling é um nome bonitinho, no meio empresarial é aceitável, inclusive, mas se a gente falar intuição, é meio esquisito, né? Mas é quase a mesma coisa, né, gente? É o feeling, é aquilo que não tem ali muita explicação lógica, você sente, você percebe, você intui e você vai, tá? Então Marte e Netuno traz essa força de realmente a gente agir com essa intuição, com essa percepção, com esse feeling, com aquilo que não tem ali a planilha para você comprovar que é mesmo, e nem talvez a garantia que a gente quer, mas existe uma confiança interna, né, nessa força maior que está te dando esse feeling, vamos dizer assim, e você segue, e você vai. Por isso que flui as ações, elas andam sem tanto esforço, tá bom? Por isso que não é uma semana para se fazer muito esforço, é uma semana para dar aquela parada, deixar a inércia levar um pouquinho, né? E deixar o seu movimento fluir um pouco mais, tá? O que mais que eu anotei aqui para vocês? Agir sobre as crenças, outro tema interessante para Marte e Netuno. Agir, né, com aquela sua força da individualidade, com a sua força de vontade, não é? Com a sua força de guerreira, agir sobre os seus ideais, os seus paradigmas e as suas crenças. Então, se essas crenças vocês percebem que não estão funcionando, é simplesmente abandoná-las, tá? Abandoná-las, até porque a gente vai abandonar coisas a semana que vem, porque da metade em diante, lá de quinta-feira, então, agora falando sobre a quinta, a gente já começa a sentir, né, ainda não é, mas a sentir a lua minguante em peixes, que vai acontecer no dia 22 de maio, não é? Então, o que a gente tem que aprender a fazer nessa semana, de hoje até dia 22? A gente vai ter que aprender a parar, a dar uma parada técnica, tá bom? A parada assim, ó, vamos parar para olhar, vamos parar para ver essa revelação que a lua de eclipse pode nos trazer, se eu me esforçar para ver, né? Lembre que se eu não me esforço para ver num eclipse, então é como se eu tivesse um véu mesmo, uma venda nos olhos, eu não enxergo nada mesmo, porque já simbolicamente não tem luz lá fora, o eclipse já está mostrando isso, e aí se eu não faço nada para tentar enxergar, para me esforçar, aí eu não vejo mesmo. Aí a tomada de decisões fica complicada, fica prejudicada, fica às vezes comprometida. E é por isso que vem sempre a recomendação, não é, que épocas de eclipse a gente toma cuidado com as tomadas de decisão. Vocês entendem por que agora? Fica claro para vocês? Por que a recomendação é essa? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Tá todo mundo quietinho ou eu é que não estou enxergando vocês? Elina, Ica, seja bem-vinda. Sou Eli, Ana Paula. Olá, Ana Paula. Essa semana me veio muito questionamento da importância do meu trabalho, de ter clareza, exatamente, se eu acho importante o que eu faço e por quê. Muito bom, Janaína, exatamente esse questionamento, tá? E essa parada técnica é para isso, tá bom? É pra gente questionar isso daí, tá? Alessandra, mesmo caindo na casa 12, o eclipse vai mostrar o que está oculto? Mais difícil, né? Uma casa que é mais difícil, de acesso ainda mais difícil, mas é o esforço de onde cai o eclipse. Então, onde cai o eclipse na vida de vocês? Vocês sabem? Onde vai cair? Então, quer ver? Para vocês saberem o grau onde vai cair esse eclipse, é só vocês olharem o grau 25, né? De Escorpião e Touro, porque é esse eixo, né? Que está acontecendo o eclipse. Então, sim, Alessandra, é mais difícil. Na casa 12, um pouco mais difícil.
Bem, aliás, qual dia da semana que vem que devemos procurar ambiente comercial? Qual ambiente comercial? Procurar o quê? Ambiente comercial em qual sentido? Para você fazer uma compra? Para você vender para alguém? O que seria o ambiente comercial, Heloísa? Tá? Para poder te ajudar. Entenderam, gente? Por quê? Por que que a gente recomenda? Por que que não é simplesmente, não se faz as coisas no eclipse. E, aliás, não se faz, né? Lógico que ninguém pode parar, porque, aliás, a astroaula de ontem foi isso, gente, falando sobre isso. Ninguém vai parar 20 dias porque Mercúrio está retrógrado no céu. Ninguém vai parar, né, no eclipse só porque tem um eclipse. Mas a gente precisa entender o que é essa recomendação, o que são esses sinais, né? Sinais que pedem uma atenção com a sua tomada de decisão. Já que a sua tomada de decisão pode ficar um pouquinho mais comprometida, justamente porque simbolicamente acabou a luz. Seria isso. Então, qual é o esforço? Por isso que é uma crise, né, gente? Eclipse pressupõe sempre uma crise, uma mudança, às vezes uma virada de rota, né? Uma mudança, gente. Né? Isso é sempre uma crise. E isso tem a ver justamente porque a gente não está enxergando com clareza. E quando você não enxerga com clareza, fica difícil, né? Você tomar a decisão e ter certeza que é aquela decisão. Então é sempre aquele período para você ter mais cuidado, não é? Para você andar com mais... diminuir a sua velocidade. Se você vinha numa velocidade, dá uma diminuída. E a gente tem um reforço dessa diminuição de velocidade, porque Saturno está lá. Então Saturno estando lá, ele está dizendo mesmo, gente, dá uma parada e breca, sabe? Faz a parada técnica na estrada. Para lá, tecnicamente, para na estrada, sabe? Vai tomar uma aguinha, um cafezinho, vai respirar. Não é que você não vai mais fazer o que você fazia, mas é a parada técnica, tá, gente? Para você exatamente fazer o que a Janaína falou agora. Se perguntar, né? Será que o trabalho tá trazendo essa satisfação? Não é? Será que a estratégia com relação ao trabalho é essa? Será que é... Enfim, né? Fazer todos esses questionamentos. E existe uma ajuda da própria fase lunar cheia. A fase lunar cheia, ela revela. Só que de eclipse é um esforço para enxergar essa revelação. Imagina uma luz brilhando ali, imagina que seria isso, tá? Só que os nossos olhos estão tapados, a gente não enxerga aquela luz brilhando. Então é esforço para tentar enxergar aquilo, tá bom? Entenderam por que que a gente fala sobre essa recomendação? E não é um impeditivo de decisões, não é isso, tá? Mas é uma recomendação de um cuidado maior, principalmente se for comprar uma casa agora, né, gente? Tudo que tem a ver com Saturno, então construção, né, imóveis, estruturas, questões realmente com trabalho. Então imagina que a Janaína questionou, como ela falou agora, mas talvez não seja agora, né, nessa fase de lua cheia, o melhor momento para, se ela tomasse uma decisão de eu vou sair do meu trabalho, talvez não é o melhor momento de falar vou pedir demissão. Vocês entendem a diferença entre você se questionar, você colocar a parada técnica importante para você revisionar coisas e você tomar a decisão definitiva? Esse é o problema, tá bom? Então, decisões definitivas, vou romper o contrato, vou sair da empresa, vou acabar com o relacionamento. Espera a lua minguante, gente. Então, só uns dias aí, tá? Espera chegar a quinta-feira da semana que vem, que aí entram ali dois aspectos muito legais, tá? O Sol trígono Plutão, e temos Mercúrio sextil Júpiter para dar uma boa expandida na nossa mente, nas nossas ideias, no nosso conhecimento, né? Trazer conexões, trazer, por exemplo, aquele conhecimento que está faltando, oportunidades de crescer mentalmente e uma oportunidade incrível ali, um talento bem grande mesmo para transformar a sua vontade pessoal mesmo. Sabe aquela vontade que precisa ser transformada? Então é poder pessoal. É o aspecto de poder pessoal, eu retomo isso na quinta-feira, falo isso novamente para vocês, mas anotem. Dia 19 de maio a gente tem dois aspectos bem legais no céu, te ajudando a fazer o quê? A tomar as rédeas da sua vida, né? Por isso que os questionamentos até lá são tão legais. Tomar as rédeas da sua vida, aí sim, né? Começar a pensar em tomar alguma decisão que pode ser mais definitiva, né? E colocar sua vontade para funcionar mesmo, sua força de vontade, né? Na verdade, tem a ver mais com a força de vontade, não é com aquele poder pessoal de contra tudo e todos às vezes você seguir, não é? E conseguir aquilo que você se propôs a fazer. Então é um aumento de poder pessoal ali de quinta-feira em diante, tá bom? Aí, pessoal, na sexta-feira, dia 20,
a gente tem uma mudança, ó quanta turbulência no céu, né? Não dá para ter um céu tranquilo com tudo isso acontecendo, é muita coisa, tá? Sexta-feira, dia 20, a gente tem a mudança da trajetória do Sol, né? O Sol ingressa no novo signo, o que sempre indica uma mudança na qualidade de energia do mês. Então a gente sai do mês taurino e entramos no mês geminiano, tá? Então a gente sai do mês taurino e entramos no mês geminiano, ou seja, aumentando a tendência de criar velocidade, da gente começar a ficar meio na maluquice também, tá bom? Então entendam a parada técnica, que é só um pouquinho. A parada técnica agora do início da semana é só um pouquinho, porque depois já começa uma turbulência maior de velocidade, e aí depois que o Sol ingressa em Gêmeos, a tendência de todo mês, né, geminiano é de aumento de velocidade, diversificar as coisas, trocar muitas ideias, conversar, fazer contatos, aprender, estudar, comercializar, negociar. Tudo isso é o mundo de Gêmeos, né? Tudo isso é o mundo de Mercúrio. E aí a ênfase no sábado, né? Porque a gente tem o Sol fazendo conjunção com o Mercúrio, alinhando ali a nossa vontade, com a nossa mente, com as nossas ideias, trazendo um recurso interior para a gente aprender melhor, né? E no dia 22, olha quanto aspecto, gente, todo dia aspectando coisas, né? No dia 22, a gente tem a lua minguante no signo de Peixes, que vai facilitar esse levar, né? Diluir, ir embora, soltar, gente, né? E também se conectar, certo? Se conectar com a sua intuição, com as suas percepções, com esses propósitos maiores. Então, essa lua minguante em Peixes, que também junto com ela acontece um aspecto de Marte com Plutão, Marte sexto Plutão, e já tinha acontecido antes, lembra? Vai anotando as datas, pessoal, vai anotando as coisas. Lembra que já tinha acontecido Marte conjunto Netuno no dia 17, no dia 18? Netuno, pessoal, é o planeta que rege Peixes. Portanto, essa lua minguante em Peixes, regida por Netuno, né, traz ali uma força, a nossa ação, a nossa iniciativa, o nosso agir. É um agir com alma, é um agir com propósito, é um agir com ideais mais elevados, é um agir não só para a sua individualidade, mas é se perguntar como é que a sua individualidade colabora para o crescimento dos outros, tá? Como é que a sua individualidade, como é que o seu negócio, como é que a sua ação pode colaborar para um bem maior, não é? Para um ideal mais elevado, mais humano, né? Mais fraterno, né? Mais conectado com as coisas da natureza. Então é um momento muito importante de entender que a gente está dentro de um sistema. Você, apesar de estar isolado, a gente acha que está isolado, né? Cada um é um e pronto. Sua família, seu mundinho, sua bolha, né? A gente tem essa percepção porque a gente enxerga as coisas imediatas, as coisas que estão do nosso lado imediato. Mas se você fechar um pouquinho o olho, porque agora tem que fechar o olho, não dá para tentar olhar, fecha o olho e sente. E começa a imaginar as coisas como elas são, né? E como é que elas são? Elas são muito maiores do que a gente vê. Muito maiores do que a gente vê. Nosso olho nem alcança a imensidão das coisas, não é? A gente vê pouquíssimas coisas, de verdade. Então, é tudo muito maior, tudo é muito maior. O sistema solar é muito maior do que a gente imagina, né? Ele está dentro de algo que é muito maior do que a gente nem sequer supõe. Então, quando você começa a imaginar isso, você está se desprendendo daquela visão imediata, daquela visão pontual, né? E você está vendo coisas que você não via antes. Aí parece até que é uma mágica, mas não é, né? Só estava lá o tempo todo, você só não tinha prestado atenção. Então, essa lunação não, pessoal, lua minguante em Peixes, ela pode trazer esse tipo de entendimento para você, né? Inclusive no seu dia a dia, no seu trabalho, né? No seu dia a dia ali. Às vezes a gente está fazendo aquilo e acha que é só aquilo, mas sempre tem algo a mais. Então, uma ótima pergunta para a semana que vem é: o que tem a mais nas coisas que você faz todos os dias de forma mecânica? O que mais você enxerga? O que mais você pode ver? O que está além da fronteira? O que transcende o limite? Então, quando você faz essas perguntinhas básicas, né, o que transcende o limite, você está se esforçando para enxergar. Enxergar não com os olhos, né, com esses olhos, enxergar com os olhos de Netuno. Os olhos de Netuno não é um olho assim que a gente pode classificar numa planilha, não dá, tá? São outros olhos, tá bom? Então, são os olhos da alma mesmo, né? É outra visão.
E é uma visão sistêmica, uma visão de conjunto, uma visão de todo, uma visão onde você de fato enxerga as conexões. Do ponto de vista bem material, assim, bem de trabalho, isso facilita demais os contatos aqui na rede social. Então, a partir da semana que vem, comecem a preparar novas estratégias, novos trabalhos para poder conectar as pessoas, porque quando vier a lua nova, olha, estou antecipando bastante para vocês, tá? Lua nova em Gêmeos, a próxima lunação é qual? É a lua nova em Gêmeos. Vai ser a hora de falar, não é? De falar, de contatar, de comercializar, de abrir tudo ali. Então, agora é um período de produção de novos sonhos, né? Novas metas, um alinhamento, desculpa gente, um alinhamento com novas perspectivas de vida. Entenderam? Fê, você tá aqui. Oi, Anabela, tudo bem? Yolanda, seja bem-vinda. Gente, eu perdi, eu tô sem relógio, vocês podem me falar que horas são, por favor? Olá, Alexandra. Ambiente comercial para os nossos negócios. Ainda talvez, né, não é o melhor momento, né, da gente sair, por exemplo, e vender, não é? Mas prospectar, sim, é um bom momento, principalmente a partir da semana que vem. Agora, gente, esse período agora, essa quinta, sexta, sábado, espera aí o eclipse, gente. Vamos ver, né, como é que esse eclipse está na nossa vida, tá? E a partir da semana que vem, Marte conjunto Netuno, depois Marte, sexto Plutão, é um arranque, tá bom? Uma energia de arranque, uma iniciativa, uma força para a gente ir para frente, né? Que é para a gente agir com a nossa individualidade. Aliás, para a gente realmente pôr em prática ali o que a gente quer, tá bom? Nossa vontade, individualidade. Marte, tá bom? Aquele que abre os caminhos. É a hora de você abrir seus caminhos. Abrir os seus caminhos. Se esforçar para você fazer esse movimento, né? Não ficar na dependência, esperando que alguém faça isso para você. Nem o céu faz, tá, gente? O céu também não faz nada. Quem faz somos nós. O céu indica situações. A gente aqui toma a decisão. Então, quem faz somos nós, sempre. Que mais, gente? Alguém me fala que oração, por favor, se eu tô dentro do horário, se já passa... beleza. Obrigada, Bruna. 16h44, tá. 16h44, isso. Então, falta aí um tempinho. Vamos falar mais coisas, gente. Vou dar a dica bônus da outra semana, tá bom? 23 de maio, ou seja, segunda-feira pós-lua minguante. Então, vocês entenderam a transição qual vai ser, não é? A partir de quinta-feira, sexta-feira, para ser mais exata, a gente começa a transitar, não é? De lua cheia, que vai acontecer agora, para essa lua minguante no signo de Peixes. Ajudando o que, então, na nossa vida? Vamos entender primeiro fase minguante. O que faz a fase minguante? Aquele momento de rever todo o ciclo que passou. Então, gente, a gente vai fazer vai ver se a conta fecha. Não é agora. Agora a gente não vê se a conta fecha, porque a gente nem está enxergando direito a conta, tá? Mas quando a gente tiver a lua minguante em Peixes, vai ser o momento de reavaliar todo esse processo que começou lá com aquela lua nova de eclipse. Tá bom? É o ciclo, esse ciclo que está se finalizando ali com a lua minguante. Então, aí nós vamos estar no melhor momento, que vai ser a última semana do mês de maio, para você reavaliar todo o ciclo. Tudo que você fez, como é que foi aí, tirar todos os prejuízos, fazer as contas, né? Se ganhou, se perdeu, se foi bom, se não foi, o que aconteceu no ciclo todo, para você poder aprender com os erros e com os acertos. E para você também poder fazer uma reavaliação do que vai para o próximo ciclo, de fato, né? Porque tem coisa que a gente segue, tem coisa que a gente joga fora. Esse jogar fora da lua minguante em Peixes, se você se desprender, ou seja, não ficar presa, né, emocionalmente às coisas, vai ser muito mais fácil. Não há sofrimento quando você entende a natureza, que a natureza fala, olha, tem que cair as folhinhas da árvore. E a árvore entende que tem que cair. Não é? Às vezes a gente fica igual a uma árvore que não queria que caísse folhinha e fica sofrendo, né? Então essa lua minguante em Peixes, ela que vai te ajudar se você então entender a natureza. Fala, bom, é o momento de soltar as coisas aqui. É o momento das coisas irem. Deixa aí o que não funciona mais. Em termos emocionais, em termos de motivação e em termos de coisas que você, estratégias que você fez. Tem coisa que funciona, tem coisa que não. Né? Essa é a sabedoria. Todo ciclo
de lua minguante nos traz a oportunidade de aprender desse jeito. A gente é que não presta atenção e aí não aprende, aí no mês seguinte faz de novo, ou erra de novo, porque não usou essa sabedoria, não é, para aprender com aquele erro ou com o ciclo que está finalizando. E no signo de Peixes te ajuda também a fazer isso de uma forma conectada com os seus verdadeiros propósitos, com as suas emoções. Então, tudo aquilo que não tiver alinhado, não é, com a sua verdadeira proposta de vida, sua proposta espiritual, sua proposta material, não é? Você não é um ser partido, você é um ser inteiro. Então, se você toma decisões materiais, elas não podem estar desconectadas da sua parte espiritual. Vocês sabem disso? Que não pode. Quando está desconectada, começa a ter sofrimento. A gente fica insatisfeito, a gente não está feliz. E não está feliz não é porque deu errado. Vai dar errado, tá? Muita coisa vai dar errado na nossa vida. E a gente pode continuar feliz. E dar errado é uma ação deu errada. Um resultado não foi o que eu queria, não é? Mas o resultado não é você. Vocês entendem isso? Então, não dá pra gente se desconectar, se separar. Peixes une, Peixes integra, Peixes dá essa sensação e esse conhecimento de que tudo é um todo, né, gente? Não é uma coisa partida. Ah, eu na minha vida profissional sou assim, na minha vida espiritual não, eu sou o oposto. Né? Não, vamos integrar. Na minha vida material eu integro o meu espiritual, na minha vida espiritual eu integro o meu material, porque eu sou um ser integral. Isso é uma questão Peixes, tá bom? Então, esse signo ajuda a gente a entrar nessa integração, ou seja, fazer as ligações que a gente precisa e, inclusive, compreender as contradições que nós temos dentro de nós. Ah, mas como assim? A gente não tem que equilibrar as coisas? Não, né? Porque como você vai equilibrar o que não tem como equilibrar? É contradição, sabia? Nós temos isso. Você tem um pensamento que às vezes é diferente da essência, que é diferente da lua, que é diferente. Então você não é um ser simples, né, gente? Seres humanos não são simples. Seres humanos são complexos. Simples é a ameba, né? A ameba é simples, é um ser simples, né? Talvez, não sei, não conheço. Gente, não sou bióloga, não sei. Mas algum ser ali de biologia é simples, é um ser simples, não é? Nós não. Ser humano não é. A gente é complexo, gente. Olha o tanto de coisa que a gente tem. E muitas vezes a gente não aceita dentro de nós essas diferenças, essas contradições. Ah, mas eu penso assim, mas também penso diferente. Isso é verdade, você é isso. Ó que legal descobrir isso. Então, lua minguante em Peixes traz essa compreensão. Aproveita, traz essa compreensão, tá bom? Em vez de a gente ficar tentando corrigir um lado nosso. Ah, esse lado eu não gosto, eu vou tentar tirar ele de mim, porque ele não é bom. Eu gosto só do outro. Então, você já está separado. Estando separado assim, não tem como você, na totalidade, se sentir bem, né, com você. Certo? Então, entendam essa questão, né? As diferenças que nós temos dentro. Estou falando da gente dentro de nós, gente. Não estou falando de diferença com as pessoas. Aí é um outro tema. Aí vai ser a lua em Libra, tá? Mas a lua minguante em Peixes traz a oportunidade de você enxergar dentro de você todas essas faces. Todas essas são você. Vocês conseguem entender isso? Todas. E depois a gente tem o início da semana com Sol, Sexto e Júpiter. Um aspecto de autoconfiança, um aspecto de oportunidades, de contatos, de networking, de sensação de crescimento, de expansão. E temos Mercúrio, Sexto e Marte, que é um alinhamento da sua mente com a sua ação. Você age de acordo com o que você pensa. Você faz aquilo que você tem dentro da sua cabeça, que de fato é o que você pensa. Alinhamento. Porque sabe quantas vezes a gente faz coisas que a gente não pensa? A gente faz porque alguém diz que faz, que é bom, então você faz. Mas aí você não acredita nisso. Você não pensa assim, mas você faz porque alguém fez. Então esse alinhamento é um alinhamento que também traz uma sensação, não é, de plenitude. A lua em Peixes traz uma sensação assim. Quando você se esforça para integrar. Quando você se esforça para ficar separando as coisas, você sofre. Por isso que a turma fala, é signo de sofrência, né? Porque você tenta lidar com Peixes com a mente Mercúrio, sabe, gente? Com a mente Gêmeos, com a mente que separa tudo. Então você tem que lidar com o signo, com a característica, com aquilo que é dele e não com aquilo que é do outro. Senão, sofre. Entendem isso?
Então, já que é peixes, a questão é uma lua minguante em peixes, vamos olhar com os olhos de quem? De Netuno, que é os olhos de quem integra, que não separa, com os olhos que trazem, que revelam, às vezes, mistérios que não tinham sido vistos. Não é que parece aquela coisa meio mágica, mas não, estava lá, sempre teve. A gente é que não tinha olhos para aquilo. E você então vai integrando, em vez de separando, integrando. Esse é o tema, né, da próxima semana. Então foi a dica bônus para vocês, certo? E vamos parar com essa ideia de ficar consertando coisas dentro de nós, tirando aquela coisa de nós. Você sabe como é que é isso? Aquilo é assim, ó, a gente acha que está errado aquilo, então a gente fica tentando consertar, não é? Não é consertar, gente. Consertar significa que está errado, né? É a mesma coisa que você falar que o seu jeito mais, vamos dizer assim, o seu jeito mais extrovertido está errado, porque o certo é ser introvertido, ou vice-versa. O seu jeito mais introvertido está errado, preciso consertar isso. Gente, você é você, né? Quem você é? Você é você com as suas características, com todo ali, com esse ser complexo que você é. Então, entenda quem é esse ser complexo, em vez de ficar tentando tirar algo de você e falar, não, isso não serve, eu não sirvo para isso. Não, isso é ruim dentro de mim. A gente precisa ir aperfeiçoando esse ser que somos. Aperfeiçoando o ser que somos não é não aceitar que somos. É pegar aquilo que somos e falar, bom, pode melhorar? Como que melhora isso? É assim, né? Como é que melhora isso? O eclipse aqui vai ser ótimo, vamos ver o que vocês estão falando aqui, para interiorizar. Está com previsão de neve. Nossa, sério? Neve em Santa Catarina? Olha, então vai ser bom mesmo, para introspectar, excelente. Paula, adorei, ser humano é complexo, ser simples é ameba. Eu falei isso, gente, eu nem sei, tá bom? Eu falei porque o meu nenhum conhecimento de biologia me lembrou na escola e eu lembrei da ameba, mas não sei, né? Só sei que nós, seres humanos, somos bastante complexos, isso eu sei mesmo, tá bom? Excelente a live, como sempre, obrigada, obrigada. E aí, gente, então chegou no nosso tempo, vocês viram que eu tô sem o meu computador aqui, por isso que eu tô sem o relógio, não sei, e não tem horas aqui no meu telefone. Então é isso, né, gente? Vamos nos preparar aí para dar a nossa paradinha técnica, não é? Paradinha técnica. Quem não viu a live, eu vou deixar um pouquinho aqui, você vê, tá bom? Depois, no começo, falei sobre essa parada técnica aí do dia 15, 16, desse eclipse, né? Vamos nos esforçar para iluminar dentro de nós, para tentar de fato entender o que está movendo a gente do ponto de vista inconsciente, essas motivações ocultas. Como é que a gente consegue saber isso? Ué, investigando, gente, se perguntando, não tem jeito. Como que é o trabalho de autoconhecimento? Não é alguém que fala para você, né? É você que busca. Você é o buscador. Não, você é a buscadora da coisa, entendeu? Então não tem, ninguém vai dizer o que está se passando dentro de você. Quem que pode dizer o que está passando dentro da gente? Né? Difícil isso. Então, lógico, um trabalho terapêutico é para isso que psicólogos, né, psiquiatras, terapeutas fazem o trabalho deles, ajudam aquela pessoa a entender melhor o que está dentro dela, não é? Mas só ela que sabe mesmo. Se ela não falar nada, o psicólogo não tem como saber, gente. Então depende dela, né? Dizer, investigar e buscar. Certo, gente? Bom eclipse para nós, isso mesmo, bom eclipse. Semana que vem a gente tem a astroaula na quarta-feira, vou falar mais desse tema eclipse, então estejam lá se vocês se quiserem, podem se inscrever pelo botão aqui do link da bio, tá bom? Essas lives agora também, ó, eu revendo estratégias, vou começar também a deixar elas abertas lá no YouTube, no canal também, tá bom? Então você pode ir lá e depois acessar o canal, aproveita, se você não é inscrito, se inscreve, ativa sininho, não é? Partilha, né? Já vai ajudar bastante. E eu vou deixar lá essas lives também, tá bom, gente? É isso. Bom final de semana para vocês, tá bom? Muito produtiva essa live. Que bom, Cibele, que você gostou. Então é isso, tá bom, gente? Até semana que vem. E a gente se encontra, para quem estiver na astroaula, na quarta, né? E para quem estiver direto na Astrovisão, até quinta. Um beijo, gente.